Amém? Vamos orar? Pai querido e bondoso, que o nosso lar tenha o Teu amor. Amém. Para isso precisamos ter o Teu amor nos nossos corações. Por favor, esteja conosco neste momento em que vamos ouvir a Tua voz, a nos falar, abrirmos a Tua palavra, que possamos ter sempre a orientação do Teu Santo Espírito a nos orientar no melhor caminho. E nós sabemos qual é, através de Jesus, que obteremos a salvação. É em nome dele que nós clamamos agora. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Parabéns, né, pela igreja, pelo local. Parabéns que vocês escolheram estar aqui, né? Nós temos ali amigos há uns 28 anos, né? Mais ou menos, que somos amigos de Farroupilha. Nós somos de Bento Gonçalves, mas a gente ajudou a evangelizar Farroupilha, né? Então a gente ia lá todas as noites também e trabalhar para Jesus. E como mulheres, né? Nós temos uma missão especial. Vocês sabem que Deus nos criou para sermos auxiliadoras dos nossos maridos. O homem tem mais foco em uma coisa, é mais razão, e a mulher é mais emoção e é multifuncional, né? Por isso que a mulher consegue estar cuidando da comida, do filho, lavando roupa, tudo ao mesmo tempo. Então, nessa missão que Deus nos deu, nós temos uma grande missão, que é dentro do nosso lar também. Casal, né? Marido e mulher. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, pode pôr o título, a família que sonha com o céu. Vocês sonham com o céu? Sim? A família, a nossa família sonha em ir para o céu? Então, nós precisamos nos preparar. O que a gente tem visto aí? O mundo está indo bem ou está cada vez pior? Pior. Inclusive aqui o nosso país, né? Princípios, valores, isso, né? Não está mais em moda, como dizem, né? Não, isso é careta. Já ouvi essa expressão. Então nós temos que preparar a nossa família realmente para a gente ir para o céu. E tem alguns detalhes importantes que Deus nos fala e que a gente possa refletir hoje. Como está a nossa família? Está realmente se preparando para ir para o céu? É isso que a nossa família almeja, né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês, tá? Pode passar. Vocês preferem apagar a luz? Dá para ver bem? Tá bom? Bom, o que nossa família tem feito para chegar lá? Para a gente refletir um pouquinho hoje pela manhã e hoje à tarde, né? E todos os dias aí, se precisar, né? O que a nossa família tem feito? Tá vendo, uma vez, há 28 anos atrás, a gente via a volta de Jesus longe, né? Assim, claro que eu posso descansar, mas se eu ficar viva, longe, aqueles conflitos entre o bem e o mal, longe, né? Aqui estava tudo em paz, aqui a gente podia pregar. Eu vi uma mensagem que eu recebi ontem, países, não me lembro agora o país, mas enfim, na Coreia do Norte. Vocês sabem que lá cristianismo é proibido, né? E teve uma família que foi condenada à prisão perpétua com um bebê de 2 anos. Que idade ela tem? 3. 1 ano a menos, né? Condenados à prisão perpétua, inclusive a criança, porque pegaram a família com uma Bíblia na mão. Então vocês vejam, é fácil ser cristão? Não. Mas vale a pena ser cristão? Vale. Então Deus tem uma promessa para nós.
E vale a pena sofrer, entre aspas, por Jesus? Vale, né? Porque o que Ele nos promete nem se compara ao que o mundo aqui oferece. Então, o que a nossa família tem feito? Eles sabiam que corriam esse risco de ser presos, mas não desistiram de Deus. E Deus, ao seu tempo, vai operar o milagre que eles precisam. Amém? Assim como na nossa vida, na nossa família. Pode passar. Como está a vida espiritual da nossa família? É o que a gente mais tem que investir hoje, né? Deus cuida de todas as nossas necessidades. Parabéns, lindo momento infantil, falando, Deus proverá. E a escolha espiritual, como eu já disse, é escolha, né? Nós que escolhemos se queremos ou não servir a Jesus, seguir no caminho de Jesus. Se a gente disser sim, eu quero, Ele proverá também a nossa caminhada espiritual. Amém? Pode passar. Aqui uma pergunta. Nossa família mora em um lar ou em uma casa? Tem diferença entre casa e lar? Tem, né? Essa sala aqui, são só paredes, né? O que torna ela espiritual, sabe o que é? A presença de vocês aqui louvando a Deus. E a nossa casa? É constituída só de paredes ou Deus habita dentro dela? Se Deus habitar dentro dela, ela vai se tornar um lar, né? Que é o que tem que ser, a nossa casa tem que ser um pequeno pedaço do céu, um lar enquanto nós aqui estivermos. Pode passar. Salmo 127:1. Quem quiser acompanhar na Bíblia, acompanha. Eu já postei aqui os textos, né? Para ser mais didático aqui. Salmo 127:1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, a gente vai trabalhar em vão se Deus não for o convidado de honra da nossa vida, do nosso lar. Ele tem sido esse convidado especial para estar em todos os momentos da nossa família. A gente costuma orar pelo alimento, orante quando acorda, quando vai dormir, mas e durante o dia? Ele é o convidado para estar junto da gente, dos nossos filhos? Pode passar. Aqui tem umas imagens, pode passar só mais um. Como está a vida da nossa família? O que predomina lá na nossa família, tá? Ninguém precisa levantar a mão e responder, tá? Pode passar. Temos momentos de alegria em família? Temos? Ótimo, né? Ou, pode passar, momentos de crise. O que tem predominado na vida da nossa família? A gente sabe que passa por dificuldades. Se eu perguntar aqui quem está passando por algum momento difícil, tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Mas nós temos que ter uma certeza. Isaías 41, 10 e 13 diz: não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela mão e te sustento. Deus está sempre com a mão estendida para nos ajudar, para nos orientar e para nos ajudar. Então, momentos de crise, essa água é para mim? Obrigada. Nós vamos ter momentos difíceis, mas Deus disse, não temam, eu estou aqui para ajudar vocês. O que diz o Salmo 23? Mesmo que vocês andarem pelo vale da sombra da morte, não temam, eu estou com vocês. Momentos de crise, vamos confiar em Deus, vamos nos apegar mais ainda a Ele. Só um conselho, pais. Se tiver que fazer alguma conversa mais séria entre os pais, nunca na frente dos filhos, tá? Vai lá no quarto, se tranca no quarto, espera a criança dormir, para vocês se acertarem algum detalhe, não na frente deles. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Jamais
discutir, entre aspas, na presença dos filhos, tá? Isso é uma coisa muito importante, eles sentirem que há harmonia entre o pai e a mãe. Pode passar. Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver bem ali, estamos todos juntos. Eles estão todos juntos? O pai está no computador, o filho está no celular, a mãe está no celular e a filha está no tablet. Aparentemente, eles até estão juntos, né? Estão reunidos no mesmo local, certo? Passa a próxima. Ou esses aqui estão todos unidos? Quem que está unido? A família que está trabalhando unida, né? É tão triste, uma vez, ia num consultório médico, tinha lá 2, 3 pessoas, e as pessoas ficavam conversando. Começava com a velha frase, né? O dia hoje está quente, ou como está frio, né? É a primeira frase assim que a gente fala. Mas desenvolvia um diálogo. Hoje, cada um fica no seu canto olhando. Eu vou aproveitar enquanto estou esperando para botar em dia aqui, né? Tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que a conversa, o diálogo, está deixando de existir. Se cuidar, a mãe diz para o filho, pode descer, a comida já está na mesa, né? Estou indo. Então, assim, usar sabiamente o celular, que ele não substitua o bom ambiente familiar. Assim, todos unidos, brincando, conversando, se ajudando, isso é que vai tornar o lar unido, certo? Pode passar. Ali estão fazendo um culto, né? E isso é realidade, tá bom? Isso acontece, tá? Isso é o que acontece. Eles estão juntos, apenas juntos. Pode passar. E aí, totalmente unidos. Unidos pela palavra de Deus, unidos pelo amor de Deus. Então, gente, tem momentos fundamentais na nossa família que a gente precisa valorizar. Não é o tempo que a gente passa junto, mas a qualidade do tempo que a gente passa junto. Eu posso passar o dia inteiro junto e só ensinar bobagem, né? Nada que edifique, mas eu posso ficar 1 hora e essa 1 hora fazer toda a diferença. Então, que a gente possa valorizar. Pode passar. O que é uma doença física? Pode passar. Quais os sintomas? Mais um. E quais as causas? O que é uma doença física? Tomara que aqui ninguém esteja doente, né? Mas alguém já teve aí uma gripe, né? Ou alguma outra doença? O que causam, né? Quais são os sintomas? Tem febre, fica doente. E o que causa tudo isso? Eu quero que vocês participem, tá? O que causa? Pode passar. As principais causas, né, de doenças, 17% das nossas doenças, é um estudo americano, dependem da nossa genética, tá? Nós herdamos e temos que saber conviver com ela. O restante, tudo depende do nosso estilo de vida. Como está o nosso estilo de vida? Nós temos o privilégio de receber de Deus as orientações sobre os 8 remédios naturais. Se um dia vocês quiserem, a gente pode vir aqui e falar sobre os 8 remédios naturais, tá? Mas escolhas. A gente escolhe. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente recebe uma página em branco e escolhe, né? O que vai ser relatado aí. Comodismo, a gente se acomoda, né? Hoje está muito frio para caminhar, hoje está muito quente, a gente sempre acha desculpa. E o egoísmo, a gente sabe o que Deus orienta e a gente tende a fazer a nossa vontade. Ai, mas eu gosto tanto disso, né? Só uma vezinho. Então, pequenas exceções que vão virando rotina.
Então, essas aqui são as principais causas, tá? De doenças físicas. Pode passar. Como cuidamos da saúde física da nossa família? Quando alguém fica doentinho, o que a gente faz? Como? Dá um remédio, dá mais atenção, né? Dá mais carinho. Pode passar. A gente investe na proteção física da família. Pegou uma gripe forte, vai começar a cuidar mais, né? Não apanha frio, né? Então, isso que a gente faz. A gente investe na proteção da nossa família, fisicamente, ok? Leva o casaco, né? A mãe tem isso. Eu recebi no Dia das Mães um videozinho muito interessante. Uma professora fazendo chamada na escola e João, geralmente diz o quê? Presente, né? Ana, presente. Ao invés de dizer presente, eles tinham que dizer a frase que mais ouvem da mãe. João, não esquece o casaco, né? Maria, fez todo o tema, né? Então, interessante que os alunos lembraram mais de frases mais negativas, né? Ou lembretes. Teve um que disse, eu te amo, meu filho. Então, que essa seja a frase que não só nós mães, mas que nós pais possamos dizer aos nossos filhos, e quem não tem filhos, um ao outro, né? Ao cônjuge, para que eles lembrem mais da frase positiva também, não só dos conselhos. Pode passar. O que é uma doença espiritual? Mais um e mais um. Quais os sintomas e quais as causas? O que é uma doença espiritual? Que é uma? Eu sei que vocês nem passam por isso, mas o que é uma doença espiritual? Mornidão, né? A gente começa a se afastar aos pouquinhos de Deus. O caminho de Deus é aqui. E a gente vai permitindo pequenas exceções que vão nos desviando, de repente, do caminho? Não, é aos poucos. E aquele pouquinho que a gente se desvia vai virando uma pequena rotina, que quando a gente percebe, a gente já nem mais acha que é errado. Então, isso nos leva a uma doença espiritual. Sintomas, olha ali. Vocês já não viram essas palavras antes? As mesmas causas da doença física são as da doença espiritual. Nosso estilo de vida. Eu tenho tempo para Deus? Quando dá, né? A minha vida é muito ocupada, muito cheia de coisa, né? As más escolhas que a gente faz no dia a dia, entre o certo de Deus e seguir a nossa tendência, né? Comodismo. Tem pessoas que começam, vou ler o ano bíblico, começa e vai surgindo coisa. Quem é que vai botando coisas para atrapalhar a nossa comunhão com Deus? Tem alguém que não quer a nossa comunhão com Deus. Então, cuidado. E o egoísmo, né? É o eu ainda bem grande no coração. Deus quer tirar esse eu e botar só o amor dele. Por isso, nós precisamos cuidar. Pode passar? Como cuidamos, então, da saúde espiritual da nossa família? Mais um. Investindo no enriquecimento espiritual. Façam um levantamento aí. Como é que está a minha vida pessoal com Deus e a vida da minha família com Deus? Sabe o termo, como é que chama lá o marcador do combustível, né? No carro tem um marcador, certo? E tem a reserva que quando fica vermelho. Como é que está? Está 100% com Jesus? Está lá na reserva? O bom motorista deixa o carro na reserva? Não. O bom cristão também não tem que deixar a vida dele espiritual com Deus na reserva, mas 100% cheio, né? Sempre pronto. Jesus ainda pode demorar para voltar, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos
de vida. Por isso a gente tem que estar pronto para a volta dele agora, em cada instante da nossa vida. Certo? Pode passar. Como é que a gente pode fazer então esse enriquecimento espiritual? Pode passar. Estabelecendo prioridades na nossa vida, tá? O que são as nossas prioridades? Muitas pessoas, a prioridade é a fama. Outros é o dinheiro, outros é a moda, outros é carrão, né? Enfim, as pessoas escolhem qual é a prioridade das suas vidas. Qual tem sido a minha prioridade e a prioridade da minha família? Pode passar. Aonde que está a base da pirâmide ali? Primeiro, Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E todo o resto vai ser acrescentado. Não é uma frase forte para nós? Não se preocupem. Me busquem em primeiro lugar, todo o resto vocês vão ter. Deus proverá, como disse o momento infantil. Então nós não precisamos nos preocupar. Segundo lugar, quem vem depois de Deus? A família, tá? Terceiro lugar, o trabalho, o estudo, todo o resto vem depois. Tem gente que tem essa pirâmide invertida. Primeiro, o meu trabalho, o meu prazer, o meu lazer. Se sobrar tempo, um pouco para a família. E, se der tempo, eu vou me lembrar de Deus. Então, muitas pessoas têm essa pirâmide invertida. Que ela não seja realidade, né, para nós, mas que ela seja assim, tá? Pode passar. Coloque Deus como prioridade, não como opção. Se der tempo. Agora, a gente está chegando inverno, eu acho que aqui não é tão frio, né? É frio também? Mas acho que um pouquinho menos. Lá é, né? Mas dá uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama, né? Ficar boa, coberta, quentinha. E aí, às vezes, a gente fica lá 5 minutos a mais, já atrapalha todo o dia. A nossa oração já é mais rápida, né? Já sai correndo. Então, vamos priorizar a Deus não como uma opção. Pode passar. Ter momentos espirituais em família. Passa mais um ali. Como é que a gente pode ter? Enriquecer os momentos espirituais da família. O que está escrito lá? Culto, estudo da lição, leitura bíblica, histórias bíblicas. Certo? Então, com isso aqui, a gente vai poder enriquecer a vida espiritual das crianças. É importante histórias bíblicas para eles entenderem que não é uma coisa da nossa família, mas é uma coisa que Deus criou e que muitas famílias ao longo da história foram fiéis a Deus, assim como a nossa família está priorizando ser. E mostrar como essas pessoas que foram fiéis a Deus, mesmo passando por dificuldades, como a nossa família passa, foram vitoriosos em nome de Jesus. Então, essa base sólida, eles precisam crescer sabendo disso, tá? Pode passar. Apocalipse 1, verso 3. Leiam lá na Bíblia, né? O que diz? Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz aquele que lê. Só lê? Não, aquele que ouve as palavras desta profecia. Só lê e ouve? Não, que guarda, que pratica as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é o lar em que se lê, se ouve e se pratica a palavra de Deus. E isso é muito importante. Tem até um hino, né, antigo que diz: sempre alegre é o viver do bom cristão. Por que sempre alegre? Que mesmo com lutas,
nós temos uma certeza que muitas pessoas que estão em lutas não têm. Que nós temos um Deus que está do nosso lado, nos ajudando e nos guiando e segurando a nossa mão. Então, essa é a diferença. Pode passar. Um outro conselho. Mateus 7, verso 24. Vamos ler lá. Edificar nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. O que diz Mateus 7, verso 24? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem prudente edifica sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela fez o quê? Desabou, sendo grande a ruína. Quem aqui já teve oportunidade de estar na beira da praia e construir um castelo de areia? Né? Penso que a grande maioria. E aí veio a onda. E aí o que aconteceu com o castelo? Levou tudo embora, né? Tudo aquilo que foi construído, edificado, em um segundo se foi. Mas se a gente constrói sobre uma rocha e uma construção firme, ela persiste, ela não é derrubada. E quem que é a rocha? Jesus, ele diz, né, que ele é a rocha. Então, se o nosso lar estiver edificado na palavra de Deus, nada vai abalar a paz do nosso lar, a harmonia do nosso lar, tá? Pode passar. Aí ficou um pouquinho escuro, né? 1 Pedro 5,8. O que diz lá 1 Pedro 5,8? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pode passar mais um. Como é que o leão caça? Ele, na espreita, né? Ele não vê lá um bando e sai correndo atacando, porque isso espanta, né? E o grupo se une para se defender. Mas ele fica ali, ó, só cuidando, cuidando. Quando algum bichinho vacila, se afasta do outro, é atraído por alguma coisa que ele acha interessante e o afasta do bando, aí ele se torna vulnerável. E aí é que o leão vai e ataca, tá? Mesma coisa acontece com a gente. Ele sabe os nossos pontos fracos, até se personifica, né? Como a irmã contou aqui, conhece os detalhes da nossa vida. E é nos nossos pontos fracos que ele vai atacar, não é nos nossos pontos fortes. Por isso que Deus diz, vigiem, atentem, orem, para que vocês não sejam pegos de surpresa, não vacilem, porque aí a gente vai ser um inimigo fácil. Então, nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Ah, meu filho fica quietinho lá no quarto com o celular dele. Vendo o quê? Fazendo o quê? Né? Então, tem um jogo muito perigoso, pais. Não sei se... Oi? RPG. Isso. Né? Que os jovens agora não precisam mais tomar cocaína para ficar com sintomas de drogados também. Tem um aplicativo que coloca uma música em tal frequência que dá o mesmo efeito. Aqueles 4 jovens que mataram ali umas crianças, não sei se vocês souberam,
mas parece que estavam jogando esse jogo, fazendo uma aposta, quem ia ser o primeiro, né, a fazer alguma coisa ruim. Então, cuidado, tá? O mal, quando a gente pensa que chegou no fim, ele cavou mais um pouquinho e está pior ainda. O RPG também, tá? Então, cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. E, tipo, ligar a TV para ver qualquer coisa, eles interpretam como se a gente estivesse dizendo, ok, isso aí é certo, tu pode assistir. Então, cuidado com desenhos, filmes, né? Tudo que puderem controlar. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir, tá? Pela nossa força, nós não vamos conseguir. Só com a força de Deus. Ok? A Bíblia diz que o nosso coração é um pouquinho corrupto. Não? Não diz isso, que é um pouquinho. É muito corrupto, né? A nossa tendência é para o mal. A gente só vai fazer o bem se aqui estiver cheio do amor de Deus e não do nosso eu. Por isso que uma das grandes causas é o egoísmo, né? Pode passar. Quem deve ser o nosso melhor amigo? Jesus. Né? Então, a nossa família precisa entender isso e os nossos filhos também. Pode passar? Jesus, nosso melhor amigo. Certo? E depois de Jesus, quem deve ser nossos melhores amigos? Para os nossos filhos? Os pais, tá? Não é o vizinho, não é fulano, ciclano. Os melhores amigos dos filhos têm que ser os pais. E eles precisam sentir essa confiança de chegar e contar para a gente o que está acontecendo. Muitas crianças sofrem bullying na escola, quietos, não abrem para os pais e vão sofrendo. E quando a gente percebe, gente, pode ter dado um estrago muito grande já na vida deles. Então vamos ficar atentos e conversar. Como é que a gente desenvolve confiança em Deus? Desenvolvendo um relacionamento com Ele. E os nossos filhos precisam desenvolver esse relacionamento com a gente. Sentir que nós somos um porto seguro para eles. Pode passar. Conselhos de Deus para nós. Com a Bíblia eu aprendo a escutar o que Deus quer me falar. Oração e estudo da palavra de Deus. Deus está me falando aqui, está me orientando. Quando a gente compra um carro, né? Vamos supor, não vem com um manual? Para que serve aquele manual? Para deixar lá no porta-luvas? Ele vai ficar lá, mas primeiro é bom eu dar uma olhadinha para poder me familiarizar. A Bíblia também. Pode passar? Efésios 6, 13 a 18, né? O que fala ali? A armadura de Deus, né? São versos que a gente conhece, mas que a gente vai dar uma olhadinha. Como a gente pode fortalecer a nossa família, os nossos filhos. Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Como? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, ser íntegros, justos, calçando o pé na pregação do Evangelho. Por que quanto mais a gente fala de Jesus, mais a nossa fé se fortalece?
Sabiam disso? Quanto mais eu falo de Jesus, mais a minha fé é fortalecida. Porque eu preciso aprender para falar para os outros. Eu preciso praticar para poder dar um bom testemunho para os outros. Eu preciso viver para que os outros percebam que aquilo que eu falo, eu vivo. Não é da boca para fora, certo? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando quando der tempo? Em todo o tempo, tá? Esse é o segredo da vitória contra as armadilhas do inimigo de Deus. Já viram um soldado indo para a guerra? Como é que um soldado vai para a guerra? Armado? Que mais? Capacete, um colete, né? Armas. Ele vai pronto para enfrentar o que ele vai enfrentar. Como fiéis filhos de Deus, a gente está numa batalha. A gente está estudando do bem contra o mal. Quanto mais a gente se aproxima da volta de Jesus, mais o diabo vai tentar nos tirar desse caminho. E nós precisamos usar essa armadura de Deus para nos fortalecer, certo? Preparem as crianças de manhã, antes de ir para a escola. Não deixe sair sem fazer uma oração. Ellen White escreveu, né, na orientação da criança, que quando a gente ora com os filhos, antes deles saírem de casa, Deus cria como se fosse um muro protetor ao redor deles, protegendo. Então é importante a gente orar com eles, tá? Muito importante. Pode passar. Orar, tá? Passa um só. Nós precisamos, então, fazer a nossa oração pessoal, a nossa oração individual. Primeira coisa. Segunda, orar o casal. Tem casais que não costumam orar juntos, mas é muito importante a oração do casal, porque tem muitas coisas que o casal resolve juntos, tudo, né? Então, orar junto o casal. Terceiro, orar junto com os filhos, certo? E quarto, qual é? Ensinar os nossos filhos a orar. Tem situações que o pai e a mãe não vão estar juntos. Então, eles precisam saber que eles têm o grande amigo Jesus que está ali do lado deles. Então, eles precisam saber se defender, buscando a presença de Deus ali com eles, certo? Pode passar. Tornar o lar atraente e feliz. O nosso lar tem sido atraente e feliz? Ou o lar, a casa do amiguinho, mesmo sendo uma casa, não sendo um lar, é mais agradável do que na nossa casa, no nosso lar? Então, o nosso lar tem que ser o melhor lugar do mundo enquanto nós estivermos aqui. Aonde a gente Jesus tem prazer em ficar, aí os nossos filhos também vão ter prazer em ficar. Pode passar? Manter disciplina. Isso é fundamental, tá? Muitos problemas com adolescentes, jovenzinhos, têm surgido por causa da falta de disciplina em casa. Desde pequenininhos, nós temos que dar essa disciplina. Provérbios 29:17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Passa mais um ali. Já viram cena assim no mercado, em algum lugar? Hã? É birra, né? Eu quero. E chora e faz escândalo. E aí o que os pais fazem? Não, eu quero. Não, né? E aí o que o pai e a mãe fazem? Dá para a criança ficar quieta. Pronto. Né? Já descobriu tudo. Certo? Já sei o que eu tenho que fazer. É só fazer um pouco de birra que eu ganho tudo.
Então, vamos ficar firmes, Pai, tá? Disciplina, princípios, limites, a cordinha a gente vai soltando aos pouquinhos, tá? Mas, infelizmente, tem lares onde a criança é que manda, os pais obedecem à criança, faz tudo como quer. É assim que Deus ensina? Não. Nós, pais, é que temos que orientá-los para que quando eles cresçam, saibam qual é o caminho que tem que andar. Integridade, justiça, né, a gente viu, e saber até onde eles podem ir. Pode passar. Aqui tem duas imagens bem interessantes, tá? Uma vez o aluno tirava nota baixa e os pais olhavam para a criança e diziam: que notas são essas, meu filho? O que está acontecendo? Né? O que houve? Agora, o princípio está invertido. Vão lá cobrar da professora. Que nota é essa aqui? Ontem a gente ouviu um depoimento, né, Paulo, do pastor Rodrigo Silva, né? Que numa faculdade de engenharia, o aluno tirou nota 0 porque ele errou meio centímetro a construção, era isso, né? O cálculo, né? Meio centímetro, puxa, só meio centímetro. E aí a mãe foi cobrar do professor. Foi só de meio centímetro, não pode dar meia questão para ele, né? E aí o professor explicou de um grande acidente que deu por causa de um erro de meio centímetro de um cálculo. Então, como é importante. Então vocês veem que aluno na faculdade e a mãe indo cobrar do professor. Então, por favor, né, vamos manter aí. A gente tem que ser o primeiro da turma. O mais dedicado, o mais esforçado, o que dá melhor testemunho, o que melhor tenta conciliar. É fácil? Não, mas é com Jesus que a gente vai. Pode passar. Ter amor no lar. E a base do sucesso do lar está no quê, diz ali? Relacionamento dos pais. No relacionamento dos pais, tá? As crianças percebem tudo, quando não está bem, quando não está, tudo eles percebem. Pode passar. Dentro do lar, o pai e a mãe têm funções específicas. Deus criou homem e mulher, cada um com as suas responsabilidades. O pai é o sacerdote do lar, é o elo de ligação da família. Ele tem a função de manter a família unida, tá? Percebe as necessidades, tem que ser um modelo de integridade, justiça e honestidade. É no pai que as crianças vão perceber isso, tá? Bah, meu filho, a moça se enganou em 10 centavos. Vamos lá devolver para ela, né? Mas tem pais que dizem: pá, deu R$5 a mais aqui de troco, vamos comprar alguma coisa para ti. Entendeu a diferença? Então a criança vai crescendo ou honesta ou corrupta, dependendo de como o pai orienta. Controle financeiro, comodidade, estabilidade, orientação e direção da família, como sacerdote do lar, né? A bússola aponta para onde? Para o norte, né? O pai também tem essa função. Fonte de segurança física e mental. Quem é o forte lá de casa? Forte é o pai, né? Então, quem tem a força. Então, o pai tem toda essa importante função. E a criança precisa crescer com o referencial do pai e o referencial da mãe. Pode passar. E a mãe? A mãe é a primeira professora. A mãe começa já a conversar com o filho desde que soube que está grávida, né? O pai também, mas a mãe tem esse vínculo maior porque o bebê está no corpo dela. Fonte de segurança emocional. O pai é mais razão, a mãe é mais emoção. Quer brincadeira? Vai para o pai, né? Quando machuca o joelho, fez dodói, né? Tendência aí para a mãe, o beijinho da mãe, né?
Equilíbrios de responsabilidades. A mãe é que vai começar a administrar pequenas responsabilidades para que a criança cresça se sentindo útil dentro da família. Ela não é alguém ali longe que só brinca, não, ela é alguém que faz parte e soma junto com a família. Essa é a diferença que as crianças têm que se acostumar. Lições de confiança, autoridade e coerência. Lições de obediência, prestatividade. Ensinar esses pequenos detalhes para as crianças. Desenvolvimento social, habilidades, desenvolvimento físico e hábitos saudáveis, né? Desculpa. Por quê? Geralmente quem cuida da alimentação é a mãe, né? Ela tem mais tempo junto, então esses detalhes da estrutura física, né, da criança, emocional também, estão vinculados à mãe, certo? Então os dois têm importantes papéis. Pode passar? Tratar as necessidades. Ter um pai e uma mãe que se amem e que se amem, que a amem, né? E que se amem mutuamente. Se sentir aceita e valorizada. Isso é muito importante, tá? Todos nós temos que nos sentir aceitos e valorizados no nosso lar. Tem uma coisa muito triste, né, que acontece quando tem um idoso que mora junto. Ele começa a se sentir descartado, tá? E aí tem sempre que deixar a pessoa se sentir útil em casa. Pequenininha, criança tem que estar se sentindo útil. Nós e os mais idosos também. Porque é importante para se sentir dentro da família e não isolado. Qual é a minha função, diz uma criança? É brincar. Não, a minha função, além de brincar, é estar ali participando, ajudando. Tem coisinhas que eles podem fazer. Não tão perfeitas quanto a gente faria, mas tem que deixar, né, para aprender, certo? Se ter um lar acolhedor, ali a gente já falou, né? Princípios, limites, união nas dificuldades. Às vezes eu estou passando por um momento difícil e aí o meu marido me ajuda. Às vezes ele precisa, então nós temos que nos unir, né? As dificuldades não são individuais, mas são da família. Ser respeitada como uma pessoa, tá? Pode passar. Ali os 5 sentidos, eu já falei um pouquinho, né? O caráter se desenvolve através dos 5 sentidos. Quais são eles? Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu cheiro, tudo que eu como e tudo que eu manuseio. Então, que tipo de coisas, tipo de cena as crianças estão vendo no nosso lar ou na TV, né? O que eles estão assistindo? Está edificando? Sim, continua. Não, tem que mudar. O que estão ouvindo? Que tipo de música? Que tipos de sons? Nós temos até na igreja, gente, músicas com ritmo que já não é mais apropriado. Ellen White disse que quando o mundo estiver dentro da igreja, Jesus está às portas, tá? E a gente tem visto em muitas igrejas a música, o vestuário, né? Os hábitos. Então, realmente, a coisa está perto, tá? Que tipo de palavras a gente tem ouvido em casa? A gente tem o hábito de dizer, eu te amo? Me perdoa? Né? São palavras importantes. Que tipo de perfume tem o nosso lar? Perfume de amor? E os nossos alimentos? Eu conheço adulto que não come salada e não come fruta, porque não foi acostumado. E muitas pessoas dizem, não, quando crescer vai comer. Não, tem que ser acostumado desde pequenininho, né? Então, com um hábito salutar de alimentação. E que tipo de materiais estão manuseando, certo? Então, cuidado, são os 5 sentidos que alimentam ali o caráter. Vamos atentar. Aplicar reforço positivo. Deu um problema, o filho tirou alguma nota um pouco baixa. Bah, mas que burro que tu é, hein? Tu não aprende o que tu, né? Agora é diferente dizer,
parabéns, meu filho, tu está te esforçando, dessa vez não foi bem, mas para a próxima eu sei que tu vai te empenhar mais e vai tirar nota melhor ainda. Puxa, a tua letra está melhorando, ainda não começou, mas vamos incentivar, está melhorando, vamos caprichar, usar o reforço positivo. E muitas pessoas confundem sapequice com inteligência. Pá, ele é esperto, sapeca. Não, sabe? Então vamos atentar, incentivar bom comportamento, deixar claro o que se espera dos filhos. Criança precisa saber o que se espera dela. Deus não deixa claro para nós o que Ele espera de nós, na sua palavra? Nós também devemos deixar claro, tá? Ensinar a criança a amar e respeitar os pais. Se ela ama e respeita os pais, ela vai amar a Deus e vai amar e respeitar as outras pessoas, inclusive os professores, tá? Certo? Por que tem tanto problema que aluno não respeita mais professor? Desrespeito, não respeita pai e mãe, não respeita Deus, não tem amor no coração, né? Então tudo isso é uma consequência. Vocês vejam a abrangência que dá o mal se ele não é cortado em casa cedo, né? Estabelecer normas e limites também já falamos. Pode passar. Ser um exemplo. Pais, os meninos copiam vocês. Mães, as meninas copiam a gente, tá? Então vamos ser um exemplo em tudo que a gente faz. Integridade, justiça, tudo que a gente sabe, inclusive na adoração a Deus. Nossos filhos nos vêm orando? Nossos filhos nos vêm estudando a palavra de Deus? Nos vêm colocando Deus em primeiro lugar? Eles vão seguir nesse caminho, né? E a gente falha, né? E Deus ajuda. Por isso que tem que ter oração, jejum, para buscar isso. Pode passar. Ser amigo, né? Já falamos, temos que ser os melhores amigos, demonstrar amor. Muitas pessoas não foram criadas recebendo carinho. A minha mãe é um caso, né? Não foram criados recebendo carinho, abraço, atenção. E não conseguem transmitir isso para os filhos. Se esse é o caso de vocês, né? Passe a demonstrar o quanto a gente ama. Pode passar. Separar tempo para a família. Ficar com a família não é perda de tempo, é ganhar tempo. Separem um tempo especial, tá? Sábado à tarde, tira um tempo para a família, para estarem juntos também, se outro dia não tem. Pode passar. Mostrar o caminho. O que diz Provérbios 22:6? A gente sabe de cor, né? Quem lê para nós? Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Certo? Ali diz ensina, né? Instrui. Então, não basta apenas falar, tem que estar junto, acompanhar. Então, mostra o caminho, passa mais um. Viver no caminho, junto. Não é só, vai por ali. Não, nós vamos juntos, nós vamos viver juntos. E mais um, pode passar. Reforçar o caminho. Como é que a gente reforça o caminho? Com culto familiar, tá? Espero que vocês façam, deixem as crianças participar. Pode passar mais um, né? Eles podem contar a historinha que aprenderam. Isso reforça neles o comprometimento, a vontade de conhecer mais e também de aprender para poder contar para os pais, tá? Então é o momento em que a gente expressa amor, louva a Deus, ora unida, estuda a Bíblia e se confraterniza. Esse aqui é um momento muito especial, tá? Todo dia a gente deveria fazer o culto familiar. Pode passar. Já estamos acabando.
Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, olha só, porque ele pensava que um dos filhos poderia ter pecado, oferecendo a Deus em pensamento. Então, ele pensava que um deles poderia ter pecado e ele, então, fazia esse culto a Deus. Quanto mais nós, gente, no tempo de hoje, temos que estar orando, pedindo a Deus sabedoria, que Ele cuide dos nossos filhos, que nos dê sabedoria para cuidar e pedir perdão também pelas falhas deles, tá? Não sei se vocês costumam fazer isso, mas, Pai, se o meu filho pecou, orienta ele, que o Teu Santo Espírito fale ao seu coração e perdoe, né, as falhas dele, por favor. Pode passar. Fazer a escolha certa. Josué 24:15 disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, vocês querem escolher servir ao Senhor também? Então, vamos dizer junto, Josué 24:15, 1, 2, 3, já. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Pode passar. Vacina contra a doença física. Tem vacina contra a doença física? A maioria tem vacina, né? E aonde que a gente encontra? Lá no posto de saúde tem, e custa quanto? Não custa nada, né? A gente tem à disposição a vacina para cuidar da nossa saúde. E, pode passar? E contra a vacina contra a doença espiritual? Tem? Tem? Vamos ver o que é? E é gratuita, sabiam? Que é gratuita também? E se chama? Pode passar. Jesus, tá? É a vacina que a gente precisa. É o elo que a gente precisa para nos ligar novamente a Deus, um relacionamento que era firme e foi rompido com o pecado. Somente alguém com o lado Deus e o lado homem poderia restabelecer essa união. E Jesus mesmo diz, pode passar. O que ele diz? João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se a nossa família quer ir para o céu, está se planejando para ir para o céu, só tem um caminho, que é através de Jesus. Ele é o único caminho que vai nos levar para o céu. Então, nossa família tem que ter em Jesus o convidado especial para estar sempre junto. Pode passar? Esse é o sonho de vocês? Esse é o sonho de vocês? Sim. Esse é o meu. Com a nossa família, né? Um dia ir para o céu, quando Jesus voltar, receber das mãos dele a coroa de ouro. Esses dias a gente estava conversando, eu e o Paulo, como é que vai ser, né? Receber de Jesus a coroa de ouro, né? Porque vai ter bastante gente, né? Mas não importa, importa a gente estar lá e receber a coroa das mãos dele, né? Pode passar mais um? Que a nossa casa, gente, seja uma casa de bênção, tá? Minha casa será um pedaço do céu, amém? Que essa seja a nossa realidade. Conseguiu aquele hino? Não? Não? Tem um hino bonito que chama Casa de Bênção. É muito bonito, é lindo, se vocês puderem buscar na internet, né? Mas diz ali que é onde Jesus tem prazer em estar, tá? Então, que possa ser assim o nosso lar, o lar de vocês. Nós vamos... O Espírito Santo habita, né? Onde o Espírito Santo habita, tá? Nós vamos cantar, então, o hino Canção da Vida, que fala que Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para a nossa vida, para a nossa família, que é realmente ter a todos nós lá no céu. Ele já fez tudo, gente. Enviou o Filho dele, Jesus morreu pelos nossos pecados, já nos deu a chance da salvação. Basta uma coisa, a gente querer. Já está tudo pronto.
Mas a gente tem que fazer a escolha. Eu quero estar no céu. Eu quero estar eternamente ao lado de Jesus com a minha família. Que a gente possa deixar Deus fazer o plano dele na nossa vida. Amém? Amém. Podemos nos colocar de pé. Querido Deus, nosso Pai de amor, muito obrigado por ser o nosso Deus. Muito obrigado por nos amar tanto, a ponto de dar o teu Filho para nos ter de volta ao teu lado. Por favor, Senhor, que não percamos essa chance que tu estás nos dando, mas que a nós e a nossa família possa fazer a escolha certa de ouvir os teus ensinamentos, permitir que o Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, tirando todo o nosso egoísmo, o nosso eu, e que somente o teu amor preencha o nosso coração. Amém. Que possamos viver este teu amor, testemunhar, falar para pessoas que ainda não te conhecem. Traz de volta, Senhor, os que já te conheceram e enganados pelas falsas alegrias momentâneas deste mundo, te abandonaram, Senhor. Que o teu Santo Espírito toque forte os seus corações e que eles lembrem dos teus ensinamentos e retornem para o teu caminho, Senhor. Amém. Por favor, dai-nos um feliz sábado na tua companhia e que a nossa família, que nós possamos te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. Segura firme a nossa mão, Senhor. Não nos deixe vacilar para estarmos eternamente ao teu lado, felizes para todo sempre. Amém. Abençoa esta igreja, Senhor.
Abençoa os seus membros, os que não puderam vir. Abençoa a nova igreja que está sendo fundada. Que eles possam sentir a cada toque, a cada momento, o toque poderoso do teu poder, do teu amor nas suas vidas. Amém. Porque é em nome de Jesus que nós clamamos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.